Grande Felipe Samuel. Bueno. E aí? Tudo 100%? Pra mim, 100%. Coisa boa, eu também. Como é que foi o fim de? Ah, coisa boa, né? Fim de semana é sempre bom. É bom, né? Sempre bom. Folguita? Folga. É, Melhor ainda, né? Coisa bem boa. Deixa eu dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira, começo de semana e preparativos para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Para você que não está tão assim por dentro, fica o convite mais uma vez, a partir deste ano, a Record Guaíba, a Record Nacional. Também nós vamos transmitir um jogo por rodada durante as 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo começa no domingo, com o jogo entre Vasco e Santos. A transmissão. Às 6h30 da tarde. Vasco e Santos. Isso. Os jogos tem no sábado, tem no domingo, tem na segunda. Mas os jogos do domingo, às 18h30, às 6h30 da tarde, são os que vão ter transmissão aqui na Record. E nas quartas-feiras também. E daí é um assunto lá para a próxima semana, já que essa quarta ainda não tem rodada. Ou seja, é uma semana de treino, Samuel. É uma semana de preparação, que depois começa e não para. Vai ser, o Muricy que falava, né? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ou vai ser terça e sábado, ou sábado e quarta, ou domingo e quinta. E tem as outras competições também, né? Tem as outras competições, com o Inter entrando agora na Copa do Brasil, começando Libertadores e Campeonato Brasileiro, com o Grêmio continuando na Copa do Brasil, entrando na Sul-Americana e começando também o Campeonato Brasileiro. Então. Samuel, não vai ser fácil. E outra, todo mundo já sabia que ia ser assim. Então não me vem daqui a pouco com aquele discursinho, mas o calendário do futebol brasileiro. O calendário do futebol brasileiro está estabelecido. Então se é para reforçar o elenco, já reforça agora. Se é para contratar, já contrata agora. Tem novidades aí não nos vem times? me dizer, não vem me dizer lá em junho. Que o calendário do futebol brasileiro não, porque todo mundo já sabia que ia ser dessa forma, que o gauchão ia ser tiro curto, que depois ia ter uma pausa para treinos, que depois ia ter uma sequência de jogos sem parar até o meio do ano, que tem uma pausa grande e que depois vai até o fim do ano, até a semana do Natal. Até a semana do Natal. Então não me venham com aquele discurso por incompetência externa interna de A ou B. Não, eu não vou aceitar. Quer contratar? Contrata agora. Mas faltou lateral direito. Bom, já vai buscar um lateral direito agora. Mas o meu time não tem centroavante reserva. Vai buscar um centroavante agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Me perguntou o quê? Novidades? Tem. Tem No Grêmio tem. É? O Grêmio anunciou a contratação de um goleiro, Samuel. Isso. O Jorge, ele tem 23 anos. Fechou contrato de 2 temporadas com o clube. Ele pertencia ao Gaúcho de Passo Fundo e estava emprestado ao Pelotas. Do Pelotas, né? É, o novo integrante do elenco de goleiros agora do Tricolor. Oficial, então. Oficial. 2 anos de contrato, tá? Chega após a avaliação do setor de desenvolvimento e análise de mercado do departamento de futebol. O Jorge também teve passagens por equipes como Santa Cruz, Avenida, São Borja e Glória. Além desses clubes do Rio Grande do Sul, ele atuou em Minas Gerais, pelo América de Teófilo Otoni, e na Bahia ele jogou pelo Itabuna. Vamos ouvir o que disse o novo goleiro do Grêmio. Primeiro dia muito bom, fui muito bem recebido por todo mundo aí, conversei com alguns jogadores já, trocou uma ideia com o pessoal aí da preparação toda, todo mundo comissão, falei, conversei, conheci, né? Eu fiz os meus exames, os testes físicos, o exame no hospital e acredito que amanhã já vou estar ali para poder treinar no campo. Ô Samuel, absolutamente nada contra o Jorge, a quem eu desejo um sucesso, maior oportunidade. Falamos sobre isso, né? Sim, imagina. Não, é que geralmente ele chega para quê, Samuel? Assim, vou falar um português bem claro para ti, pro nosso telespectador. O Jorge, ele chega para ser titular no lugar do Volpi? Não. Ele chega para ser o reserva no lugar do Grando? Acho que é o terceiro, né? Ele chega para ser o terceiro. Geralmente, quem é o terceiro ou quem são os terceiros goleiros dos clubes? Atletas jovens, das categorias de base, com potencial pela frente. Repito, absolutamente nada contra o profissional, que demonstrou o valor dele numa temporada ruim para o Pelotas, que foi rebaixado, e ele conseguiu aparecer num time que foi rebaixado. Imagina, Samuel. Sim. Ele conseguiu ser destaque de um time que foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. Mas isso contraria um pouco a lógica, né, dos clubes brasileiros, pelo menos, de ter o terceiro goleiro como alternativa, sempre um cara mais novo, um cara com potencial, um cara formado na base do clube, que tem a identificação. Sim, ele é jovem e já passou por diversos clubes ali, né? Pelo potencial da idade, concordo, pelo potencial de carreira, pelo que ele mostrou também,
O que eu, na teoria, eu discordo é que os clubes não costumam buscar esse tipo de jogador para ocupar essa função. Se ele fosse contratado, por exemplo, para ser o segundo goleiro, eu entenderia mais do que para ser o terceiro goleiro. Para terceiro, geralmente, se apostaria num jogador revelado pelo próprio clube. O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro sábado, 6h30 da tarde, quando vai receber o Atlético Mineiro na Arena. Ou seja, já começa enfrentando um grande adversário, né? Que assim como o Tricolor também vai disputar a Copa Sul-Americana desta temporada. E como estreia em casa, tem que começar a pensar em pontuar. Tem que começar a pensar em pontuar. É aquela velha história, Samuel. Assim, muito difícil agora falar em priorizar campeonatos, né? Mas vamos lá. Tem Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, dia 24 de março, é mais provável que o Grêmio vença ou que o Grêmio não vença o Campeonato Brasileiro? Eu não estou muito confiante, não. É mais provável que não vença. Então nós concordamos, tá? Hoje, no dia 24 de março, o Grêmio ainda tem pela frente uma Copa do Brasil. Sim. Depois das duas primeiras participações ali contra o São Raimundo e contra o Atlético, vencendo nos pênaltis, o Grêmio te deixou uma boa impressão ou uma impressão ruim? Não, impressão ruim. Perfeito. E se a gente levar em consideração que o Grêmio também está na Copa Sul-Americana, com equipes de menor expressão no continente, pode estar ali, de repente, a salvação para a temporada? Mas quando vai afunilar, já não tem esses menores, né? Lá na frente do vai estar só o cachorro grande, né? Então. Pois é. Assim, o Grêmio vai ter que melhorar muito mais num comparativo com ele mesmo, tá? Mas muito mais, Samuel, para que o torcedor possa ter alegrias nesse ano de 2024. O Grêmio fez uma ruptura total, né? O Grêmio tirou o Renato, o Grêmio tirou auxiliares, o Grêmio mudou comissão técnica. A fotografia do time é totalmente outra e continuou fazendo essa mudança ainda durante o Campeonato Gaúcho. Portanto, é importante que tenha um tempo também. Só que agora eu estou curioso para saber o que o senhor Gustavo Quinteiros vai apresentar. Nos grandes enfrentamentos até agora no ano, ele decepcionou. Juventude Inter, né? Juventude Inter. E nos da Copa do Brasil também eu posso botar como grandes enfrentamentos, pelo que representa a competição, né? Mas adversários pequenos. Fraquíssimos. Né? Isso se complicou, né? Isso complicou demais. Isso se complicou. Por isso que eu estou falando, eu vou esperar, estou dando todos esses descontos para ver que tipo de trabalho ele vai apresentar a partir de agora. Sábado rola essa bola, então. Ele é o atual campeão da Argentina, Samuel. Ele é o atual campeão argentino defendendo o velho status. Isso, alguma coisa. Ele precisa nos apresentar aqui para convencer de que ele é um excelente profissional e de que o Grêmio fez a escolha certa e de que esses jogadores que chegaram agora vão dar uma resposta a partir dessa abertura do Campeonato Brasileiro. E o Inter estreia quando? Sábado também, só que às 9h. O começo do Inter é fora de casa, é contra o Flamengo, tá? Maracanã, lá no Rio. O goleiro Rocher, ele foi titular pela seleção do Uruguai nas eliminatórias. Jogou bem, hein? Pois é, e com isso, Samuel, ele pode reassumir a meta colorada no início do Brasileirão. Por quê? Porque o Antony foi titular durante toda a campanha do título do Campeonato Gaúcho. O Rocher ainda não jogou esse ano pelo Inter. Ele jogou esse ano só pela seleção uruguaia. O zagueiro Vitor Gabriel é um outro desfalque e a tendência é que o reforço Juninho assuma a vaga. O Colorado busca o título que não conquista desde 79. Samuel, assim, vamos nos colocar no lugar do Roger. O Antony foi bem ou foi mal no Campeonato Gaúcho? Foi bem. Foi muito bem, né? Só que o titular, antes do Antony, é o Rocher. Era o Rocher, que é um goleiro de seleção, é um goleiro experiente, é um goleiro acostumado a decisões, que é o que o Inter mais vai enfrentar daqui para frente. Portanto, é absolutamente normal que a partir de sábado o Antony volte a ocupar o banco de reservas e que o Rocher assuma de forma natural a condição de titular. Mas o Roger foi muito justo com ele. Né? Deixou até a final, né? O Rocher já estava recuperado. Sim. Tanto que o Rocher jogou, que o Uruguai jogou, foi sexta, não foi? Com a Argentina? Sábado, né, com a Argentina. Aliás, não, foi sexta, foi o Brasil quinta e foi a Argentina sexta. Jogão de bola. Então, se o Rocher estava pronto para jogar na sexta, ele estava pronto para jogar no Grenal domingo anterior também. Tanto que ele estava no banco. E mesmo assim, o técnico Roger Machado, ele bancou o Antony nos 2 jogos decisivos contra o Grêmio nas finais do Campeonato Gaúcho. Agora, para ser o titular da posição, ele vai ter que demonstrar algo a mais ainda, né? Neste momento, eu acredito que o Rocher já vai passar a ocupar essa posição no jogo de sábado contra o Flamengo. Tem muito jogo, tem muita competição, tem compromissos de seleções e certamente, num futuro próximo, Samuel, o Antony vai voltar a receber oportunidades.
Porque ele foi bem. Foi muito bem. Porque o Inter agora tem a segurança em contar com esse jogador, com esse profissional no gol também. E certamente a ausência do Rocher ela não vai ser tão sentida como não foi no Campeonato Gaúcho. E se assim acontecer novamente nesta temporada de 2025. E outra coisa, tem Felipe. Muito jogo, Samuel. Isso, muito jogo. Muito jogo. Né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores da América, né? É jogo atrás de jogo, então é preciso ter uma equipe, não só um time bom. É verdade. Né? Um grupo, né? Um grupo bom. Um elenco, verdade. E é isso que o Inter está tratando de fazer. Tá? Sábado, então, Samuel, viu? O Grêmio 6h30, o Inter 9 da noite. O Grêmio em casa, o Internacional no Rio de Janeiro. Bom, agora eu tenho um super recado para você que está endividado. Se a mulher reclamou e o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou. Ó, presta atenção então. Se a mulher está reclamando, se o banco está ameaçando, a GR está há mais de 12 anos solucionando. Conta pra mim toda essa história, Misael. É isso mesmo, Felipão. Há 12 anos somos especialistas em qualquer dívida bancária. Você que está com seu cartão de crédito estourado, não está conseguindo pagar as parcelas do seu veículo, moto, caminhão, carro, és taxista, motorista de aplicativo, calma, tá? Nós podemos reduzir a sua parcela em até 50%. E melhor, podemos quitar toda a dívida em até 88%. Podemos também derrubar a busca e apreensão. Somos especialistas nisso. Vem com a gente. Vem com a GR Assessoria Financeira 0800 100 70 70. Na tela está o QR Code. Você vai conhecer as nossas unidades. Estão espalhadas aí por todo o Rio Grande do Sul, várias partes do Brasil também. 0800 100 70 70. Nossa equipe fica aqui na Matriz, em Porto Alegre, das 8 até as 22 horas. Então podemos encaixar aí, para quem tem aquele horário apertado, né? Encaixar na noite ali uma consultoria, a primeira consulta 100% gratuita. Vamos analisar o seu contrato. 0800 100 70 70. Se a mulher reclamou, o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou, Felipe. Então não perca mais tempo, ligue ou mande agora um WhatsApp no 0800 100 70 70. GR Assessoria Financeira. O seu dinheiro é seu por direito. O assunto agora é o Juventude, que está próximo de contratar o zagueiro do Grêmio, Natan Felipe, tá? A transferência, ela provavelmente vai ser em definitivo. O zagueiro, Samuel, é formado na base do Grêmio, disputou apenas 2 jogos neste ano. Sim. O contrato com o Grêmio é válido até o final de 2026, final do ano que vem. E hoje, olha só, Samuel, ele está atrás do Wagner Leonardo, do Gemerson, do Rodrigo Eli, do Gustavo Martins e até do Kahneman, né, que está voltando agora de lesão. Sim. Então, a curiosidade que pouca gente sabe, o quê? Quem elogiava muito esse cara, mas muito, quando trabalhou no rival, Roger Machado. O Roger? O Roger via no Natan Felipe, ou ainda vê, não sei, porque ele não falou mais publicamente sobre o assunto, um potencial muito grande nesse atleta, né? É jovem, recebeu raríssimas oportunidades pelo Gustavo Quinteiros, jogou pouco com o Renato também, jogou pouco com o próprio Roger também, mas sempre era apontado assim como uma promessa, uma revelação. Se não tem espaço aqui, Samuel, vai procurar esse espaço em outro lugar. E esse espaço pode ser no Juventude. Né? Consegue mostrar o futebol dele lá, Pois é. E aí o que o Grêmio faz? O Grêmio vende ao Juventude ou repassa ao Juventude, permanecendo com um percentual. Se o cara estoura, se o cara demonstra de fato todo o potencial dele lá, sim, e vem algum clube maior, clube de fora do país, e compra e contrata, cai uma beirada aqui. Pinga uma beira na arena também. Vem um pix. Tá? E no jogo do Juventude, pois tá? Juventude. Assim, no masculino, o Juventude fez 2 jogos treino no fim de semana. Fez contra o Azures do Paraná com o time reserva e contra o Criciúma de Santa Catarina com os titulares. Certo. Os 2 com os portões fechados no Jacone. Agora, no futebol feminino, Samuel, teve um caso muito... Olha, cara, a quantidade de notícia ruim que a gente dá aqui e de assuntos que não deveriam nem existir. E que, se acontecem, viram coisa de racismo, de briga e... Futebol feminino agora, tá? O árbitro Clayton Tim foi denunciado por jogadoras do América Mineiro, adversário do Juventude, sim, assédio sexual, Samuel, então, no ambiente de trabalho. As atletas, elas registraram um boletim de ocorrência.
Após a denúncia, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar o profissional. Conforme nota do América, antes da partida, o assistente preferiu palavras e piadas de cunho sexual. Segundo a CBF, caso Clayton seja considerado culpado, ele será banido da arbitragem brasileira. Essa nota é até do Juventude, tá? O Juventude também se manifestou, foi solidário, né? Às atletas do América Mineiro, às jogadoras do América Mineiro. Samuel, eu não sei nem muito o que falar, assim, cara. Se aconteceu de fato, o que esse cara pensou? O que ele achou que era uma brincadeira? Nessa altura do campeonato, será que não entendeu ainda, né? Eu não sei, cara. Profissional ainda, tipo, o cara precisa, trabalhando. Né? O cara trabalhando. Precisa, ou se não precisa, gosta muito. Ambiente de trabalho dele. Mas mesmo que fosse qualquer outro ambiente, né? Não pode, gente. Piada de cunho sexual. Com atletas que estavam prestes a entrar para disputar um jogo oficial. Olha, cara, é cada uma assim que, por vezes, tá? Me faltam palavras para explicar. Bom, sobre o Brasileirão Feminino, tá? Começou o campeonato, né? O Juventude empatou com o América Mineiro, nesse caso que a gente mostrou em 1-1. Né? O Inter perdeu para o Bahia 3-2 e o Grêmio também perdeu, foi para o Cruzeiro. O placar final foi 4-3 para o Cruzeiro. Vários gols, hein? Muitos gols, muitos gols. Samuel, o que a gente falou semana passada aqui? Quem é que queria participar do Campeonato Gaúcho? Quem queria participar do... o Nacional e o Penharol? Se eu te disser que tá... Tem gente agora do Brasil que quer vir disputar o Gauchão também. Mas o Gauchão nosso é um sucesso. Sucesso? Sucesso muito de grande. Santa Catarina. Vamos rodar o que aconteceu na final do Campeonato Catarinense, tá? Porque o árbitro Gustavo Ervino, ele expulsou um jogador por reclamação, o Avaí empatou, a final era entre Avaí e Chapecoense, na Ressacada, que é o estádio do Avaí. Tá aí, ó. Teve um lance de pênalti, com áudio ou sem áudio? Pode ser? Eu posso falar por cima. Eu posso falar, não tem problema, tá? Ó, tá? E aí ele marcou o pênalti com a revisão do VAR. E aí o Avaí, que perdia o jogo, cobrou esse pênalti. Olha lá, lotadinha a Ressacada, ó, no sul da ilha, e fez 1-1, tá? O lance foi esse aí, Samuel, que gerou... No campo não foi marcado. Aí ele foi pro VAR, hein? Ele foi pro VAR, teve todo um protesto da Chapecoense, jogadores expulsos, polícia dentro do campo. No final do jogo, o jogador da Chapecoense deu voador em torcedor do Avaí, que comemorava. Cara, foi assim, ó, tá? E aí, o que aconteceu? O presidente da Chapecoense, tá? O presidente da Chapecoense, ele concedeu entrevista, o Alex Passos. E ele falou, por que ele falou sobre tudo isso? Porque ele estava indignado porque ele perdeu o título. Certo. E segundo ele, porque não foi pênalti. Ele achou que foi uma marmelada aquele lance. É um lance, Samuel, tipo esses que a gente interpretou bastante aqui no Campeonato Gaúcho. O cara olha por 150 câmeras e às vezes não chega a uma conclusão. E o cara da Chapecoense, presidente, entendeu que não foi. Aí foram entrevistá-lo depois do jogo. Roda aí o que disse o presidente da Chape. A partir de segunda-feira nós temos um estudo em Chapecó para saber se nós podemos mudar de federação. Ou vamos para Paranaense, ou vamos para Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba e é mais perto ir para Porto Alegre que vir para cá, para Florianópolis. Por que nós temos que jogar com Florianópolis? E mais, se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, com uma renda de um jogo, eu ganho 10 vezes mais que eu ganho no Campeonato Catarinense. O que nós estamos fazendo no Campeonato Catarinense? Se fosse a primeira vez que a Chapecoense é roubada, não é a primeira vez. Então, assim, ganhar e perder faz parte do futebol, tá tudo certo. O Avaí não tem nada a ver com isso. Em que pese, se eu fosse havaiano, eu ia ficar preocupado. Eles foram campeões sem ganhar de ninguém. E aí, Samuel? Que isso, gente, Ana? Ele falou a palavra, ele falou, né? Roubado. Ele nem ensinou. Não, falou roubado. E que não é a primeira vez. Isso. E aí abriu a possibilidade de jogar o Gauchão. Porque daí ele joga contra Grêmio, contra Inter. A cidade dele, já teve em Chapecó? Sim, ali bem pertinho de Erechim. Bem pertinho de Erechim. Já trabalhei em vários jogos lá da Chapecoense. É mais gaúcho do que catarinense. Sim, é mais gremista e colorado do que qualquer. É muito unido ali, né? Muito. Tanto o gaúcho com Santa Catarina, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Muito. Mas o que ele tá achando disso tudo, Samuel? Que tal, tia? Mas não sei se tem condições de fazer uma coisa dessa, né? São brasileiros. Já é meio caminho andado, já ajuda, né? Já é meio caminho andado. Cara, que loucura, Samuel. Que loucura. Vamos começar a cobrar desses times aí. Sim, estão querendo ver todo mundo pra cá, né? Pagar. Ainda mais que ele disse que vai ter uma renda muito maior. Vai ganhar mais, inteiro, né? Vai ganhar mais, né? O presidente Luciano Oxman deve estar gostando. É o Nacional do Uruguai, é o Penharol do Uruguai, a Chapecoense de Santa Catarina. Mas dá um campeonatão caprichado aí. Dá, né?
Campeonato bonito. Bacana, né? Sim, um gauchão. Como seria o nome daí do campeonato? Gauchão não pode ser. Gauchão com Santa Catarina. Gauchão mais, Gauchão Plus. Seria uma coisa só ali, né? Porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai, tudo meio junto ali, tudo né? meio junto, né? Todos identificados. Aí vamos achar um nome para esse gauchão aí, né? Gauchão. Inventa aí, tu é bem criativo. Um gauchão maior, né? Um gauchão... Pois é, como é que podia ser esse nome aí, tio? Mas Banda Oriental, lá do Uruguai, pessoal de Santa Catarina... não sei, vou ter que pensar mais aí. Tem que pensar. Mas seria interessante, né? Seria. O cara estava indignado, Samuel. Sim. Ele falou depois do jogo, né? Depois do jogo. Naquele momento que o cara tá... Mas ele falou, segunda-feira eu vou procurar a Federação Gaúcha e a Paranaense. Imagino que ele não deve ter dito dentro de campo para falar isso que ele falou nos microfones. Bom, sessão abraço agora, tá? Sessão abraço? Tá valendo? Pessoal, curte muito o teu trabalho, nos acompanha aqui direto. Obrigado. O David, chefe de cozinha lá em Canoas. Fui a um evento, a um aniversário sábado lá, o David estava lá. Você acompanha direto, ele, legal, a família. David. E Vanderlei Andrade, que está acompanhando com toda a família também. Muito obrigado. Tá? Vanderlei. Um grande abraço para essa dupla obrigado. aí. Dois caras sensacionais. Chegou a ver? O skate? Viu? Quem conversou contigo na sexta-feira? Eu dei sorte para ela, né, Samuel? Vamos lá. Domingo, o público conheceu os vencedores das modalidades Street e Park. Eu tô falando do STU Pro Tour, né? E o Brasil marcou presença forte nos pódios. As medalhistas brasileiras no Street feminino. Street é esse aí, tá, Samuel? É o que tem ali aquelas... Simula as ruas, né? Isso. Uma escada, um corrimão. Exatamente, tá? Raíssa Leal, a campeã, e aquela que eu entrevistei na quinta, né? A canoense. Foi. Ou quinta? Acho que foi quinta. Quinta-feira? Foi quinta. Maria Lúcia. Quinta-feira. Foi quinta, né? A Maria Lúcia de Canoas. Isso, Canoas. Em terceiro lugar. Que legal, o gaúcho gente. Carlos Ribeiro, a catarinense Indy Asp, o paulista Giovanni Viana e o curitibano Gui Curi também representaram o Brasil entre os medalhistas. O STU é realizado nas modalidades Street, Park, Mini Ramp e Vert. Street e Park foi nesse fim de semana. O evento acontece em 5 cidades do mundo, sendo que a primeira etapa foi aqui em Porto Alegre. 5 cidades do mundo. Ainda tem Rio, São Paulo. Parece que vai ter uma, Samuel. Ainda estão definindo se vai ser lá para Abu Dhabi, Dubai, alguma dessas cidades lá no Oriente. E Europa recebe também, se não me engano, alguma cidade de Portugal. Ou seja, esses atletas que estiveram aqui agora, em breve, vão estar em outras localidades. Impressionante, Samuel, tudo que foi mobilizado, por exemplo, a Raíssa Leal. É claro que quem gosta do esporte gosta de ver todos os competidores, mas é inegável. Quando o Soares jogava no Grêmio, o torcedor do Grêmio ia para campo ver o quê? Então, ver o Soares. Quando o D'Alessandro jogava no Inter. Normal. Quando se tem uma competição como essa que tem a Raíssa Leal, é muito normal, né, que as pessoas procurem por vê-la. 17 anos, 2 Jogos Olímpicos, né? A canoense que tu entrevistaste, 15 aninhos, né? 15 anos. E tem a Raíssa como referência. Que legal, né? Subiu ao pódio. Tu foi assistir lá, Mamão, não? Mamão não foi. Mamão foi? Não, ele não foi porque ele me chamou aqui, ó, a guria com quem o... Mas tu foi? Ah, pela TV? A guria, quando o Felipe falou, ficou em terceiro. Viu? Mal aqui, ó. E ela até lembra, né, fisicamente a Raíssa assim, né? Um pouco, né? Parabéns, que legal, Samuel. Ela, assim, a família dela, ó, show. E pra nossa cidade, é um orgulho, né? É um orgulho muito grande. É um orgulho. Uma das 5 cidades do mundo. Olha a visibilidade que teve em Porto Alegre. E a nossa pista é bonita, dá gosto de mostrar. Né? Numa região bonita, que para nós muito simbólica também, por tudo que aconteceu no ano passado, né? No ano passado a gente ficou sem pista, né? Sim. No ano passado a gente ficou sem pista. A pista virou uma piscina, uma lagoa, virou a extensão do Guaíba ali, justamente com aquela enchente de maio. Agora com tudo recuperado. Que legal. Essa imagem bonita rodou Parabéns o aos envolvidos. inteiro. Posso voltar pro futebol? Vamos voltar pro futebol. Já jogou na zaga? Joguei na zaga, joguei. É? Joguei. Desempenhava bem? Um bom zagueirão. Fixo, né? Atrás, né? Não. Tuas virtudes como defensor eram mais, de fato, defendendo ou contribuindo com o ataque também? Eu gostava muito de roubar a bola do adversário e começar a jogada que vai terminar no gol lá na frente. Tá, mas salvar gols, por exemplo, aquele gol praticamente certo, salvar um gol do adversário. Já me aconteceu. Já tirou? Da bola entrando, eu me bolhar assim e conseguir tirar não sei como. É? Sim, já me aconteceu. Tá, e se eu te mostrar que agora nós vamos botar um lance ali, Samuel, tá? Se eu te disser que a bola tava entrando, foi na Holanda. E aí o cara surgiu do nada e evitou o gol. Quero ver esse lance, hein? Então coloca na tela, Deixa por favor. Pode colocar na tela. Olha lá, driblou 1, driblou 2, é gol, né? Gol. De onde é que surgiu aquele cara, Samuel?
Da onde é que surgiu aquele cara, Samuel? A bola tá... Os caras estavam comemorando lá atrás do gol. Sacanagem. Olha lá atrás. Espera de novo agora. Não, e ele conseguiu cabecear para trás ainda, ele tava indo para frente. Quer ver? Espera abrir a imagem. Sim, redondo. Olha lá, fica olhando lá atrás, só a torcida agora. Olha os caras comemorando o gol. Não podia ter feito Olá, isso. Samuel! Ele não podia ter feito isso. Como assim, cara? Não, ia sair um golaço, tio. Você estava defendendo o time dele, Não importa, Samuel. mas ia sair um golaço. O cara driblou todo o time adversário. Ali. Olha lá atrás, olha lá atrás. Os caras chegam a ficar de boca aberta, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Os caras vibram como... O azul vibra como se fosse um gol, né? Olha aí, gente, que golaço. Olha lá. Não, Olha lá, olha lá, olha lá. a bola que o número 5 estava colocando lá na gaveta, colocadinha na gaveta. Ia ser um golaço, né? Golaço. Uma baita jogada, E o cara consegue tirar essa bola de lá, mas sacanagem. De onde é que surgiu esse Vai zagueiro? ser aí, expulso um homem desse. Não tá impedido? De onde é que surgiu esse Hein? cara? Não tá impedido esse cara aí. Vamos ter que anular esse gol aí. Chamar o VAR. Olha lá, de novo. Fica olhando lá atrás, a torcida. Pra mim é o mais legal. Olha lá, é gol. Oh! Oh! Qual é o nome feio que tu diz quando acontece uma palavra como essa? Como assim? Quando acontece uma palavra, uma cena como essa aqui. Tá esperando o gol e de repente por acaso não dá. Ah, eu chamo daquele Mas lugar é um nome mesmo. feio, né? É, tem uma coisa antes desse aí. Sim, É é um nome feio que sai. feio. Né? Sai é automático, feio. né? E certamente em Deutsch, lá, que eles falam na Holanda, ou em inglês, esse cara foi bastante xingado por essa torcida aqui atrás. Deve ter. Mas assim, Samuel, numa segunda-feira, 12h42, a pergunta que não é nem minha, né? Não é tua, eu sei que não. Eu não coordeno nada de som. Sim, eu sei que não faz nada aqui. Nada? Nada. Eu só... Só lê aquilo que coloca pra te ler, né? Mas nada, não tem opinião, não tem nada, né? A opinião que tu dá não é tua, né? Os textos escritos não são teus. Tu não tem time também do coração, né? Não é gremista, não é colorado. Não, eu tenho. Né? E o que mais? Guarani de Bagé. Boa, mamão. E também não é tu que tá querendo saber nada aí. É que as pessoas me perguntam na rua, assim como o David, o Vanderlei, esses aí que nós mandamos abraço, muitos perguntam, mas o Samuel, ele joga mesmo? Eu sempre te defendo, né? Joguei, né? Jogou. Joguei. Bate minha bolinha aí, tá? Mas o que eles querem saber, todo mundo. Todo mundo. É se por acaso, quando jogava na zaga, fez uma coisa que nem esse alemão aqui, ó. A bola lá dentro, os caras comemorando o gol com os dois braços abertos. Eu tirei uma de cima da linha. Tirei uma de cima da linha. Assim? Tirei uma de cabeça também? Não, bicicleta. De bicicleta? Mas como é que foi? Vamos ver. O quê? Não, quero saber como é que foi o lance. Não, já que falei, foi de bicicleta. Tá, mas... Foi de bicicleta, mas foi muito parecido com esse lance aqui. Ah, é? Muito parecido. Chute forte também? É. Tá, e aí? Aqui, ó. Jogador adversário nosso que na época, faz tempinho isso já, né? Foi quem? Bola? Não, foi o Fofo. O Fofo? O Fofo. Tá. O Fofo, morava lá perto de casa, o Fofo. Aqui uma jogada bonita, Só um pouquinho. habilidoso. São José do Ouro. São José do Ouro. Campo do Guarani. Sim. Tá. Habilidoso, uma barbaridade o Fofo, né? Filho do queixo. E aí é o seguinte... Sabe só porque o Fofo era rival? Sim. Ah, tá, era do outro time. Todo mundo amigo, mas no futebol rival, né? Sim. Ali não tinha amizade, né? Sim. É laço e laço. E aí, tia, o Fofo me faz aquela jogada pra dribla pra cá, dribla pra lá. Foi passando por todo mundo. E eu zagueiro, né? Mas não tava, admito, não tava bem colocado aqui atrás, porque achei que a bola ia ser nossa. Alguém vai tirar a bola dele, tio. Gente, um monte ali, né? Um monte ali. Fiquei mais um pouquinho ali perto do grande círculo, né? Do círculo da grande área. Sim. Ali, da meia-lua. Quando eu vi, da meia-lua. Quando eu vi que ele driblou 2, 3, meu, ó, me larguei Largou correndo. fincado. Mas larguei já pro lado do gol, prevendo que ele vai chutar no gol, claro. O objetivo do gaúcho é fazer gol, né? E aí fui correndo, quando cheguei perto da bola, que nem o cara, o loiro ali, o zagueiro dele, Sim. né? Cheguei lá e aqui, ó. Peguei a bola aqui. São ao gol, dei a bicicleta e tirei a bola. Mas foi alta assim também? Lá em cima. E era o recurso que tinha naquele momento. Não tinha, ó, de cabeça não vou alcançar, eu pensei, de cabeça não vou alcançar. Com a mão aqui, o cara vai me expulsar, porque o juiz não era meu amigo, fosse um amigo até, ó. Não, mas não... Não. E a torcida no estádio? Não, a torcida gritava, enfurecido. O que eles gritavam? Depende de qual torcida. A tua? A minha torcida? Herói! Meu Deus do céu! Isso aí. Acho que foi desse jogo isso. Ah, entendi. Agora a torcida adversária daí me chamou dele. Tu fez gol por acaso nesse dia? Fiz o desempate, estava 1-1. É. Os 46 do segundo tempo deu 2-1. Tá bom. Última notícia, tá? Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, ele foi reeleito.
Foi reeleito? É, notícia de agora, então, pelos próximos anos, o Brasil vai continuar sendo... Estava visto, né? Comandado por ele. Sim, Estava depois visto, de o tudo... Ronaldão queria, não conseguiu. Depois de tudo que aconteceu, né? Vamos ver, tomara que as coisas caminhem de uma maneira positiva nesse ciclo de Copa do Mundo. Até amanhã? Até amanhã. Até amanhã. Boa semana a todos.